Olá, salve a sua estrela. Eu sou a cigana Sara Zaad. É um prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. Bom, pessoal, tantos acontecimentos, não é mesmo? Quanta coisa nós estamos vivendo juntos nos últimos 2 anos. Muitas pessoas se questionam o porquê que nós passamos por uma grande pandemia, né? Eu ia falar por uma grande epidemia, olha. Por uma pandemia, né? Nem grande, por uma pandemia. E eu acredito que hoje os olhares de todos estejam mais voltados, né, às mudanças que eu venho falando há tanto tempo. Nada será igual ao que era antes. Eu estive em São Paulo há pouco tempo. Todos vocês acompanharam, né, o primeiro episódio da série Investigação Paranormal, e eu tive muitas visões no centro de São Paulo. E ao ter essas visões, eu tenho me preparado muito, eu tenho andado mais, inclusive na minha própria casa, que eu fico restrita geralmente ao meu local de trabalho, ao meu quarto e à cozinha. Eu tenho me movimentado mais e eu tenho feito a mesma preparação que eu fiz de 2019 para 2020. O que eu vi em São Paulo? Ao andar pelas ruas de São Paulo, que é a grande metrópole do Brasil, eu vi uma cidade praticamente fantasma. Tudo fechado, muitos trabalhadores braçais, muitas pessoas que trabalham manualmente, se deslocando, mas uma sensação de vazio. Até mesmo menos carros, menos engarrafamento, menos pessoas circulando. Essa visão mexeu muito comigo. Quem me acompanha no Instagram sabe sobre a visão que eu vi, que eu tive também no hotel que eu fiquei, em que eu via uma grande quantidade de roupas empilhadas, igual a roupas. Eu não sei se vocês já passaram por uma enchente, mas eu já vivi uma enchente há muitos anos atrás em uma casa que eu morava. E quando nós passamos, né, quando uma casa ela é invadida pela água, as roupas ficam todas sujas de lama, ficam meio duras e tudo fica muito precário. E eu vi, assim, durante 1 minuto eu me espantei com aquilo, e na realidade, quando eu voltei para olhar novamente o que eu estava vendo, não tinha nada a ver com aquilo que eu tinha visto. Então, eu tenho me concentrado, eu tenho meditado muito, eu tenho conversado muito com os oráculos, eu tenho conversado muito com os mestres e recebi muita coisa a respeito do que nós vamos vivenciar. Hoje eu vou perguntar ao baralho cigano qual o futuro das grandes capitais brasileiras, ou até mesmo das grandes capitais mundiais, né? Qual será o futuro das grandes metrópoles? Vamos perguntar ao baralho cigano? Peço permissão aos meus mentores espirituais, ciganos e não ciganos. Peço que me deem sabedoria, que eu possa ser um instrumento de amor e fé. Que eu tenha dignidade ao interpretar as lâminas do baralho cigano. Gratidão, gratidão, gratidão. Força soberana, qual será o futuro das grandes metrópoles mundiais? No meu Brasil, o que acontecerá com os grandes centros urbanos? Vamos lá. Caiu a carta 17, o sopro da vida.
caiu a carta 16, além da luz, e caiu a carta 4, a força do acolhimento. Uau! A carta 17 aqui, ela é um ninho de ovos. Quando eu idealizei essa carta, claro que ela tem um simbolismo muito parecido com o da cegonha, com o da fênix, o voo alto, né? A questão de procriar, né? De renascer, do nascimento. Mas quando eu idealizei essa carta para o Força Soberana, quando eu fiz com as minhas mãos esse ninho, quando eu coloquei ovo a ovo para fazermos essa carta, o que eu recebi dos mestres que acompanham essa carta, inclusive quem rege a carta 17 é a cigana Sulamita, era como se essa carta fosse tratar daquilo que está sendo fecundado, daquilo que ainda não tem forma, daquilo que ainda não nasceu, daquilo que está próximo a começar a ser, né, fecundado e nascer no futuro. A carta 16, entre outras coisas, ela fala de questões judiciais, mas também daquilo que a gente não pode tocar. A eletricidade, nós não podemos tocar. A rede Wi-Fi é invisível, fala do invisível, daquilo que está longe, inclusive da longa distância. Para você ter uma ideia do comércio exterior, pode estar sendo retratado nessa carta, dependendo das combinações. A carta 4, obviamente, que é autoilustrativa, uma casa, um lugar, uma nação, né? Só essas 3 cartas já me trouxeram uma mensagem bem interessante. Nós vamos viver, carta 27, nós vamos, o norte, né? A certificação do destino, a certeza do acontecimento. Nós vamos viver uma grande demanda de funcionários públicos, de trabalhadores, empresários, não empresários, executivos, de uma forma geral, migrando para cidades interioranas ou para cidades mais afastadas dos centros urbanos. A busca pela qualidade de vida de quem vai ter o seu trabalho remoto, né, fixado. Isso inclui o funcionarismo público. Em 2 ou 3 anos, nós vamos ver muitas instituições ou muitos setores do funcionarismo público trabalhando em um mesmo prédio, que é óbvio que ainda vão existir, né, instituições públicas, mas o trabalho remoto veio para ficar. Assim como o estudo, o ensino universitário à distância, os cursos, né, que podem ser feitos à distância, né, uma mudança radical no ensino também. Nós teremos uma mudança, assim, muito grande na forma com que o ensino acontece atualmente. Então, a pandemia, ela trouxe o trabalho remoto com mais intensidade, ela trouxe o ensino à distância como obrigatoriedade, e é uma tendência mundial que os grandes centros urbanos, como a cidade de São Paulo, aqui no Brasil, né, como cidades capitais, né, e grandes centros urbanos mundialmente, de pessoas que trabalham, né, que vão ter o trabalho à distância muito mais intensificado, ou seja, muitas pessoas vão continuar trabalhando à distância. Isso pode levar um período para ter essa adaptação, mas tanto no Brasil como fora do Brasil, o trabalho à distância ele será uma realidade.
Isso vai mudar muitos aspectos na forma com que nós, seres humanos, vivemos. Primeiro que a concentração de pessoas, de grandes executivos, de reuniões, não será mais feita nas grandes cidades do país, do mundo. Não estará concentrada nas grandes capitais, como na cidade de São Paulo, por exemplo. Tudo será online. Então, as pessoas que têm um trabalho, né, que vão continuar trabalhando à distância, essas vão migrar para cidades interioranas para ter mais qualidade de vida, para ter uma vida mais natural. Isso, inclusive, é algo que pode estar sofrendo os inflúvios de Urano em Touro, que é usar a tecnologia para ter mais qualidade de vida, para aprender a lidar com a terra, com aquilo que nós usufruímos dela. Então, muitas pessoas vão optar, em morar ou continuar morando, porque essa mudança já teve, só que a debandada de pessoas que vão sair dos grandes centros urbanos é muito grande. É muito grande. Então, hoje, como nós conhecemos algumas capitais ou algumas cidades como São Paulo, Nova York, França, Paris, né? Nós não vamos mais ver toda essa movimentação, excesso de carro, de poluição, não. Isso tem prós e contras, né? Aqui me fala também na mudança da arquitetura. Olha que coisa interessante. A princípio, é óbvio que muita gente está adorando o trabalho remoto, mas muitas pessoas tiveram muitas dificuldades para se adaptar, porque dentro de casa não tem um local adequado para o trabalho, né? Aquelas pessoas que vivem com uma família de 4 pessoas, onde só tem um quarto, tem que trabalhar na sala ou dentro do quarto, mas tem crianças pequenas. O futuro das casas a nível mundial será realmente ter como obrigatoriedade algumas casas, né? Pelo menos para aquelas pessoas que podem pagar. Eu não estou falando da realidade de todos. Por favor, esse vídeo é específico para esse tema, mas as casas por obrigatoriedade vão ter que possuir um escritório ou um quarto reversível, né? Para que as pessoas possam trabalhar de dentro das suas casas. Então, os imóveis mais valorizados, eles serão aqueles com mais de 2 dormitórios, tá? Então, se você estiver construindo uma casa, se você não tiver certeza de que vai ficar nessa casa por muito tempo, pense nessa questão, porque vai ser um diferencial para venda ou até mesmo aluguel no futuro. É ter um espaço reservado, tranquilo, para que se possa trabalhar de casa. Isso vai também trazer prejuízos, né, de uma certa forma, para os grandes centros urbanos. Então, tudo tem o pós e o contra. É claro que durante essa transição vai ser um choque. Um choque porque nós temos cidades interioranas totalmente preservadas. Eu mesmo tive há pouco tempo no ABC Paulista, em Paranapiacaba. Perdão. E é uma cidade totalmente preservada, né? Cujo a população tem um número inferior a 1.000 habitantes. Pelo que eu fui informada, a cidade possui entre 900 e 980 habitantes. É óbvio que cidades como essa vão sofrer um baque muito grande, porque haverá uma invasão. Não estou falando que seja em Paranapiacaba, né? Eu estou dizendo que isso vai acontecer em cidades interioranas que tenham também uma boa infraestrutura, que tenha um comércio, né, satisfatório, que tenha internet, porque sem a internet, né, não se tem como trabalhar remotamente. Mas o que as cartas me afirmam é que os grandes centros urbanos sofrerão um esvaziamento nos próximos anos bem significativo. Todas aquelas pessoas que podem continuar trabalhando remotamente vão optar em morar em cidades mais distantes, cidades interioranas. Nós teremos também uma questão que é bem interessante, que se mostra aqui para mim,
que no primeiro impacto isso vai trazer, né, prejuízo para as grandes cidades, até por causa do turismo e entre outras coisas, mas também trará, né, prejuízo para essas cidades pequenas que não vão estar preparadas em termos de água, energia elétrica para suportar uma demanda maior, né? Então, isso é uma realidade já para 2022, 2023 e é uma realidade para a década. Para a década. Cada vez mais um esvaziamento dos grandes centros urbanos. Pessoas que têm a possibilidade, que conseguiram manter seus empregos, que trabalham de forma remota, vão migrar sim para cidades interioranas. Isso também me trouxe aqui uma outra informação, tá? Aqui embaixo, que fala não só dessa demanda grande, né, para outros centros menores, mas também me fala de pessoas que vão ter o seu trabalho oficial, trabalhar de forma remota, e nas horas vagas vão se dedicar, né, ao estudo de uma outra profissão, a um outro trabalho. Então, haverá um aumento também do empreendedorismo no Brasil. Profissionais liberais e autônomos, mas de uma forma mais prazerosa. A longo prazo, quais os benefícios que nós, seres humanos, teremos com isso? As artes, a cultura, ela será favorecida. Muitas pessoas que trabalharam em escritórios de grandes empresas a vida inteira, né, e que ficaram presos ali ao horário comercial, 2 ou 3 horas de engarrafamento, vão migrar para cidades menores, vão economizar tempo e vão ter a oportunidade de realizar um sonho antigo, estudando alguma coisa que ficou lá atrás. Então, em termos de cultura e educação, para aqueles que buscarem, vão ter a possibilidade de melhorar e ter, principalmente, né, a satisfação de poder trabalhar não só para o sustento, mas trabalhar também por prazer e por amor, fazendo algo que goste. Por exemplo, as terapias holísticas de uma forma geral, né? A astrologia, isso será assim muito utilizada entre hipnose clínica, constelação familiar. Vai passar tudo por uma revisão, uma transformação, como todo o planeta e todas as áreas, mas o campo, né, de profissionais dessas áreas vão crescer muito mais, porque as pessoas vão se dedicar muito mais a uma vida mais simples, mais tranquila, né, ligadas à natureza, e vão começar a trabalhar em outras questões de forma individual, tá? Então, nascerão muitos trabalhadores informais, mesmo aqueles que já possuem um emprego fixo, né, de teletrabalho. A princípio, carta 2331, a princípio, né, como eu disse, esse esvaziamento das grandes cidades e a superpopulação que vai acontecer ao longo da década nas cidades mais interioranas, né, isso vai trazer prejuízos para essas cidades muito grandes. Uma cidade que está preparada para o fornecimento de água e de energia elétrica de 1.000 habitantes, de 5.000, 10.000 habitantes, com 10 anos ter esse número triplicado, quadruplicado, quintuplicado, né, obviamente que não vai ter condições, né, e vai começar a ter a escassez de luz elétrica, água. Será muito comum o uso da energia alternativa, energia eólica, energia solar e outros tipos de energias que vão nascer no futuro, tá? Mas a princípio, o que as cartas me afirmam com toda certeza é que haverá um grande esvaziamento das grandes cidades. Obviamente que nem todo o trabalho ele pode ser feito de forma remota, nem todo trabalhador tem um carro, nem todo trabalhador ganha mais de um salário mínimo.
Então, é claro que isso será um benefício para poucos, né? Mas haverá essa mudança, sim, de uma forma geral. E uma mudança bem forte, bem grande. Será comum você ouvir dizer, ou você conhecer alguém que vai fazer essa transição. Ou vai morar na serra, ou vai morar na praia, ou vai para uma cidade do interior, né? Vai ser muito comum esse tipo de coisa. É claro que nós temos que pensar também que tem muitas cidades que não têm capacidade nem de abastecer, né, os próprios moradores em termos de redes de internet de qualidade. Então, tudo isso, veja como esse tipo de trabalho vai mexer com vários setores das nossas cidades e das grandes capitais no Brasil e no mundo. Eu como acredito que existe uma força muito maior conduzindo todo esse processo na humanidade. Eu como acredito na espiritualidade, eu creio que muitas pessoas também vão ser chamadas para esse processo. Mesmo aquelas que nem pensam em sair dos grandes centros urbanos, mas vão migrar porque vão ter a possibilidade de trabalhar à distância e manter o seu emprego. Nós sabemos, obviamente, que cidades com pouca infraestrutura não têm como comportar trabalhadores ou mesmo alguns serviços, né, daquelas pessoas que se prepararam, né, estudaram muito durante a vida e trabalham para grandes empresas. Então, nós vamos ter um choque a princípio, vai ter que ter muita adaptação e muita coisa irá mudar, mas ao fim dessa transição, quando isso se tornar um hábito e uma coisa comum e as populações ficarem um pouco mais espalhadas pelos países, né, isso vai trazer uma melhora de infraestrutura, inclusive para as pequenas cidades. As grandes, elas vão perder, os grandes centros urbanos vão perder, né, com impostos ou até mesmo com a questão de venda. Se você tem menos pessoas morando numa cidade, né, menos você vende, certo? Mas em contrapartida, aquelas cidades interioranas que têm um cuidado maior, que têm uma beleza natural, elas vão ser um atrativo para essas pessoas e essas pessoas acabarão migrando pelas cidades e essas cidades terão que se adaptar, melhorando, né, a sua capacidade de infraestrutura e com isso não serão só beneficiados aqueles que migraram, mas aqueles que estão ali, que nasceram e foram criados naquela cidade com menos de 5 mil, 10 mil habitantes, né? Eu poderia citar aqui algumas cidades, né, que serão escolhidas pela maioria, mas no mínimo, né, pelo menos 70%, 80% das pessoas que trabalham com teletrabalho vão fazer essa migração. Então, isso vai movimentar não só os grandes centros com a partida dessas pessoas, mas também os pequenos centros urbanos. Os pequenos centros, né? As pequenas cidades interioranas. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa de pessoas indo ao encontro de outras, pessoas se mudando para ir para outras cidades, conhecendo pessoas diferentes, né? A cidade tendo que se adaptar e aumentando a sua infraestrutura, isso melhora a qualidade de vida de todos e aproxima pessoas, né? Pessoas que moram numa cidade, por exemplo, de 1000 habitantes, até para se relacionar é difícil, todo mundo conhece todo mundo, né? Você imagina outras pessoas chegando, né, para morar nesses pequenos centros. Então, obviamente que essa questão vai trazer benefício para muitos locais, vai trazer crescimento, vai trazer qualidade de vida para quem mora em cidades interioranas e não tem, porque as próprias cidades vão ter que se reinventar. Veja como é interessante, nós acabamos de trabalhar o eixo Gêmeos e
Sagitário, de eclipse. Nós ainda vamos trabalhar eles ainda uma vez esse ano, mas o signo de Gêmeos, com o nó do norte ali, fala do comércio de bairro, do comércio de cidade, da vizinhança, daquilo que está próximo. As pequenas cidades, elas vão ter muito mais poder. Elas vão ter muito mais poder de venda, poder de compra, um comércio mais amplo, porque haverá mais pessoas para consumir. Então, olhando de uma forma positiva, né? Esquecendo um pouco os impactos que isso pode causar, inclusive para a natureza, porque nós temos cidades interioranas que fazem um trabalho de preservação da natureza bem grande, né? Mas tirando esse primeiro impacto, vejam como é incrível, como a astrologia trabalha. Né? Em um futuro próximo, nós teremos centros pequenos, cidades pequenas, interioranas, tendo muito mais pessoas que vão consumir, que vão investir naquela cidade, que vão pagar impostos, né? Que vão levar cultura e conhecimento e ainda vão trabalhar, né? Nessas pequenas cidades, trazendo bem-estar para os habitantes que ali já nasceram e ainda vivem. Então, obviamente que toda essa mudança, toda essa questão pode levar aí alguns anos para acontecer, até o ponto que a gente possa realmente colher. Mas o que eu vejo nesse oráculo, de fato, é algo que será muito benéfico, principalmente para os moradores dessas pequenas cidades que receberão essas pessoas que, ao meu ver, têm muito a contribuir com o desenvolvimento dessas cidades. Eu não acredito em nada que seja por acaso, né? Talvez você mesmo ou alguém que você conheça tenha a intenção de mudar para uma cidade do interior, né? Queira continuar com o trabalho remoto, fazer uma coisa diferente na vida. Imagine, né? Se você tem essa vontade, eu acredito que muitas pessoas receberão esses chamados. E agora, depois dessas cartas, eu entendo perfeitamente a visão que eu tive em São Paulo. Obviamente que nós vamos ter muitas situações difíceis para viver, como eventos naturais e climáticos, mas toda essa transformação, tudo que a pandemia, né, trouxe de desconfortável para todos nós, será bem utilizado no futuro próximo. E é incrível como eu consegui captar agora a atuação desse eixo Gêmeos e Sagitário, né, desse eixo de eclipses, não só com a visão que eu tive no estado de São Paulo, mas com a clareza dessas cartas aqui. Obviamente que nós teremos problemas em relação a isso, como eu já falei, né, a preservação principalmente desses lugares podem correr risco, então vai ter que ter um controle muito grande, vai ter que ter uma consciência muito grande, mas pelo visto, né, quem vai perder são os grandes centros urbanos, que vão perder, né, de uma forma imediata, mas a longo prazo, na realidade, vão ganhar, porque é menos poluição, menos carros na rua, menos pessoas indo e vindo. Então, nós vamos passar por um processo de transição bem complexo, né, e bem movimentado, veja que coisa incrível, né? E bem movimentado nessa questão. Então, muitas pessoas abandonarão os grandes centros, tá? Urbanos, e vão viver de forma mais natural em cidades interioranas, em pequenas cidades, em cidades praianas, né? E vão ter ali uma vida muito mais tranquila, muito mais amena, e vão contribuir muito com essas cidades. Obviamente, eu não estou dizendo aqui que isso não vai trazer impacto, pelo amor de Deus, né? Ambas, né, tanto os grandes centros como as pequenas cidades vão sofrer um impacto muito grande com esse esvaziamento dos grandes centros, né? Isso pode também trazer uma diferença social ainda maior, mas isso se enquadra perfeitamente dentro das ativações astrológicas que nós, né,
vivenciamos nos últimos 1 ano e 8 meses praticamente. Estamos terminando agora, no final do ano, esse eixo de eclipses, mas isso tem tudo a ver com o eixo que foi trabalhado, né? E eu confesso que perceber uma mudança que vai melhorar a vida de muitas pessoas e vai melhorar a infraestrutura de cidades que estão, né, sem tecnologia, sem avanço, sem cultura, né, que vai melhorar a vida de muitas pessoas também, isso me enche o coração de esperança. Bom, se você está recebendo o chamado para se mudar para uma cidade menor, para uma cidade mais tranquila, entenda que é um aspecto coletivo, né? Que muitas pessoas serão chamadas assim como você, viu? Que Deus abençoe a sua jornada, salve a sua estrela.